Esse é o Medcast, o podcast da medicina brasileira. Produzido pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. Por Núcleo MD Educação Médica. Para você ter acesso direto a nós, siga @Daniel Coriolano e @Núcleo MD no Instagram. Olá, sejam muito bem-vindos ao projeto Inovare, Quais os Caminhos da Medicina. O meu nome é Richard Gazi Rajar, sou formado em Economia pela PUC Paraná, sou acadêmico de Medicina pela Unicesumar e integrante atualmente da EMED Paraná. Hoje, o nosso entrevistado é o Daniel Coriolano, ele é especialista em Medicina da Família e Comunidade na UFC, mestrado profissional da Saúde da Família, Fiocruz, MBA de Gestão e Empreendedorismo na PUC Rio Grande do Sul e também autor do livro Inteligência Financeira para Médicos. Queria agradecer em nome da EMED aí, doutor, pela disponibilidade e queria entender um pouquinho mais qual que é a relação aí tão importante entre a medicina e a educação financeira. Olá, Cham. Obrigado por esse momento aqui estar com você. Um prazer. Abraço pessoal da EMED. Já há algum tempo eu conheço a EMED, sei que sempre faz conteúdos, sempre está em ações em prol do desenvolvimento médico e nesse momento, que bom, minha contribuição aqui. Fico feliz por isso. Bem, já vou emendando aqui a sua pergunta. Quando nós estamos durante o período da graduação, né, então é um período amplo em que há limite de remuneração, tanto por estágios quanto pela carga horária do próprio curso, e por vezes nós somos sustentados pelos pais e temos recursos financeiros limitados. Praticamente do dia para a noite, a quantidade de recursos financeiros que chegam até as nossas contas, né, elas modificam assim, totalmente. Quando a gente pega os dados, do e-social, né, que a gente pega os dados das remunerações de várias profissões, a gente verifica lá que a remuneração médica está no topo das remunerações no nosso país. Usualmente, as profissões chegam ao topo de ultrapassar ali por volta dos R$10.000 em um estágio muito avançado da carreira. Diferente da medicina, que possivelmente, em uma parte significativa das vezes, são os primeiros salários. Então, você soma uma certa falta de experiência para a gestão dos seus próprios recursos, né? Você não ganhou pouco e foi podendo administrar, você logo de cara aumentou seu poder de compra. E junto ao aumento do poder de compra, eu vejo também uma possibilidade de erros relacionados ao consumo. Portanto, para todo mundo, ter uma educação financeira é relevante, mas temos esse fator de risco, né? Uma elevação muito rápida do poder de compra. Daí a necessidade de ter esse ajuste técnico, né? Estudar sobre isso, assim como nós estudamos para estabelecer as melhores condutas com os nossos pacientes, estabelecer as melhores condutas financeiras para as nossas vidas. E quais práticas, então, eu devo utilizar, quais maneiras, assim, eu posso utilizar para ter uma saúde financeira boa, vamos dizer assim, né? Quando eu estiver indo para a residência, após a residência, ou até mesmo sendo um médico já bem consolidado no mercado. Mesmo independente do estágio, Chan, eu acredito que mais do que... Eu tenho utilizado o termo inteligência financeira, em que eu sugiro que haja uma compreensão mais ampliada do que investimentos, né? Quando a gente fala aqui educação financeira, possivelmente alguns entendem como investir, mas é preciso ampliar, né, sobre esse tema. Então, quando se fala sobre educação financeira, inteligência financeira, eu imagino que devemos ter um desenvolvimento acerca de consumo ponderado. Então, tem um consumo e tem um consumismo, que é algo mais, usando os termos aqui da nossa medicina, patológico. Então, ter um rigor, um consumo ponderado, um planejamento de vida e carreira, que inclui planos de curto, de médio e de longo prazo, e, em um dado momento, investimento, que é quando você passa a ter uma quantidade de recurso disponível para fazer isso. Mas ter um bom consumo, um bom planejamento pode ser feito a partir de agora. O volume de investimento é que vai modificar quando você está dentro do mercado de trabalho. Desenvolver, então, a educação financeira, esse é o melhor momento, independente da idade e do momento da formação médica que você está. Bacana. E esse volume aí que você está comentando, professor, seria, então, uma reserva de emergência, isso? Algo do tipo? Pronto. Usualmente se fala sobre reserva de emergência como um primeiro passo, né, para que você possa seguir, ter a possibilidade de realizar investimentos, porque existe uma relação entre risco, retorno, liquidez
rentabilidade, né? Então, para quem não está muito afinado com esses termos, é assim, quando você passa a ser um investidor, um médico ou médica, ou estudante de medicina investidor ou investidora, você tem a possibilidade de colocar o seu recurso financeiro em produtos com baixa liquidez, ou seja, em um local em que você não poderá tirar o seu recurso de lá. Então, você investe para 2 anos, só pode tirar daqui 1 ano, 2 anos. Só que no começo, isso não é interessante. Haja visto que você tem as intempéries da vida, né? As intercorrências, e é necessário que você tenha um dinheiro com alta liquidez. Então, isso que as pessoas tratam como reserva de emergência é um valor que você tem para alta liquidez para eventualidades. Então, eu concordo de que temos que ter um volume significativo de recursos para as intempéries e para as imprevisibilidades. Porque quando a gente fala sobre reserva de emergência, parece algo mais negativo que pode acontecer. Mas uma coisa boa pode acontecer também. O fato é que você precisa de recurso financeiro. Então, ter um volume que possa manter o seu estilo de vida por alguns meses, antes de colocar o seu recurso financeiro alocado em algo que tem baixa liquidez, é um bom primeiro passo para o investimento. Mas antes do passo de ter essa reserva de segurança ou de emergência, como citado, é já fazer algum planejamento e já ter o consumo ponderado. Porque para que isso tudo entre no ciclo virtuoso, é preciso que você não tenha dívidas, né? Seria um estágio assim, sub-zero, né? O estágio zero é a construção no reserva de segurança ou de emergência, e o sub-zero seriam as dívidas, que é você precisa emergir das profundezas das dívidas, e você só consegue fazer isso se tiver um consumo ponderado e um planejamento, né? Para os seus bens e para suas formações, para a residência, que é um período em que você fica com uma quantidade de recurso mais limitada em relação ao médico que está fora da residência. Bacana, dá uma clareza muito grande agora. Uma pergunta aqui que surgiu, foi mandada pro pessoal: se há um mínimo que eu devo ter nessa reserva de emergência, se há um mínimo para se guardar, ou quantos por cento do meu salário eu posso guardar ou devo guardar? Muito bom, Richard. Quando abrimos a nossa mente para aspectos relacionados a ter essa reserva de segurança, essa é uma próxima pergunta que surge. Eu considero que o planejamento, né, financeiro é individual. Então, você deve ter, eu posso falar aqui sobre critérios para que você estabeleça quanto é essa reserva para você. Seria muito leviano da minha parte dizer uma quantidade fixa para você ter. O que há são estimativas que acontecem na nossa economia de acordo com a estabilidade que nós temos. Então, eu vou falar aqui algumas coisas para que você considere quanto que deve ser a sua reserva de emergência. Então, me parece seguro, inicialmente, calcular qual o seu gasto médio mensal. Isso você só consegue se fizer algumas anotações no papel ou numa planilha. Ao longo de 2, 3, 4 meses, você vai ter a identificação de quais os seus gastos fixos, conta de energia, aluguel, quais os seus gastos variáveis, né? Então, suas atividades de lazer, etc. E aí você tem quanto que você gastou para manter a sua vida. Então, digamos que seja R$5.000. Você gastou para manter a sua vida por mês, como média dos últimos 6 meses. Então, quanto que você se acha confortável de ficar? Quantos meses sem trabalhar, digamos? Então, você pode dizer, Xan, não, eu me considero tranquilo se eu tiver 6 meses do meu gasto médio mensal como uma reserva de segurança. Porque aí você diz assim, porque eu trabalho com CLT e eu ainda teria um eventual seguro-desemprego, além da minha reserva. Aí você soma a sua análise de contratual, né, trabalhista, às suas demandas pessoais mesmo. Aí você pode dizer, não, eu tenho uma família a suprir também uma eventual necessidade, eu preciso ter uma reserva de segurança mais do que 6 meses. Para mim fica confortável ter 12 meses, pois eu trabalho como autônomo, não tenho CLT. Então essas são as variáveis. Primeiro você calcula quanto é a sua reserva, quanto é o seu gasto médio mensal, e depois encontra uma quantidade de meses que você se sente confortável para que tenha caso seja demitido, caso não tenha mais renda, tenha algum período mais tranquilo. Caso você não tenha uma reserva de segurança, né, você vai ter que fazer algumas vendas, talvez o seu carro vai vender por baixo custo, uma casa por baixo custo. A reserva de segurança é como se fosse uma espécie de proteção do seu patrimônio, para impedir que você se desfaça de alguns bens que já tem, ou que entre em dívidas, e aí você vai acumular pagamentos de juros não benéficos para a saúde financeira. Sim, acho que é o pague-se primeiro, né? Primeiro você paga o que você tem, depois você faz as suas obrigações. Eu achei legal essa questão de você falou que tem que ter um colchão, né? Essa reserva é um colchão, uma reserva assim para ter uma segurança maior. Alguns lugares eu li, você pode me corrigir, essa questão de reserva financeira. Muito se coloca assim, não, pegue seu salário e tira 30%. Essa estipulação de 30%, não é nem mais nem menos. É uma questão errônea, eu acho, né? Você pode comentar
um pouco mais? Sim, eu acho que é igual a medicina, Jean. Quando você lê no livro lá alguma informação, primeira escolha no paciente que tem DM2, você começa com metformina, e etc. Aí você tem alguma diretriz sobre isso. Aí quando vai lá na prática, com seu preceptor, ele diz, não, pessoal, esse paciente aqui tem hemoglobina glicada de 10, a glicemia de jejum aqui por 2 vezes deu acima de 180 e a outra deu 200. Eu vou preferir iniciar a insulina NPH além dos fármacos orais aqui também. Sabe aquela divergência que acontece da teoria com a prática? Eu vejo, por isso que eu acredito que tem que ser pessoal. Porque cada um tem peculiaridade da sua vida. E se eu disser exatamente assim, um fluxograma, pegue seu salário, tire 30%, faça isso aqui, eu acho que você vai se sentir mal por não conseguir, porque você tem um contexto, você tem uma relação trabalhista, você tem pessoas a sustentar e outra pessoa não tem, né? Então, eu acho que mais do que eu dar uma diretriz, assim, um trilho fixo, eu te dar princípios para que você tenha autonomia nas decisões. Eu sou mais por essa linha, mas, de fato, alguma literatura acerca do tema, finanças pessoais, aponta de uma forma mais rígida esse direcionamento, que pode servir para uma quantidade de pessoas, mas a gente tem algumas peculiaridades, né? Então, talvez um autor que aborde que seja 30%, ele considere uma renda média brasileira, que não é 10 mil, igual a do médico, e, por vezes, vários colegas conseguem ter até mais, uma quantidade maior do que 30%. Então, se você ganha os 10, arredondando aqui, você consegue guardar 50%, 5 mil já é um valor expressivo para o seu gasto médio mensal. Então, você tem que regular e verificar a sua realidade, mais do que seguir de uma forma não crítica essas recomendações são bem fechadas. Não, bacana. Uma outra pergunta assim, que surgiu sobre o tema, muito se fala sobre essa educação financeira, essa vida mais ativa do médico na questão de investimentos, graças à demanda. Você acha que essa demanda maior de médicos futuramente vai afetar, que o médico vai tentar suprir isso na vida financeira, mais na questão do investimento, isso que você acha? Ou você acha que não? Acho que é importante mesmo seguir essa linha de investimentos, porque o médico às vezes acaba gastando mais porque recebe mais dinheiro. Acho que são vários os aspectos, Richard, que fazem com que os médicos tenham maior interesse acerca da inteligência financeira, da educação financeira. Um dos aspectos é a informação, chega muito mais facilmente hoje. Por exemplo, você é estudante de medicina, embora tenha uma graduação anterior de economia, e já provavelmente sensibilizado com o caso, mas assim, jovens estudantes de medicina, que são diferentes de você, né, já estão sendo impactados através desse evento que você promove aqui. Então a informação chegou para ele, aí vai sensibilizando. Ele viu no feed da rede social, foi a algum evento médico que estava falando sobre isso. Durante uma atividade de internato, o professor falou, né? Então, essas influências fazem um primeiro pensamento. Mas eu acho que isso é importante. O outro, eu concordo com você que o aumento da sensação de que o mercado tá sendo muito elevado e uma eventual saturação faz com que o médico tenha agora a necessidade de ter um planejamento para ter uma renda passiva mais no futuro. Isso aí é um bom argumento. A facilidade de se investir hoje em relação a, por exemplo, aos nossos professores, preceptores mais seniors, então faz com que a gente, em poucos minutos, já inicie a vida como investidor, né? Entra na plataforma, faz lá a conta. Então são vários aspectos e cada um consegue um bom argumento. Mas eu acredito que o aumento da quantidade de médicos no mercado de trabalho deveria ser um dos motivadores para que você inicie hoje, né? São 3 as variáveis de ouro para que você tenha bons resultados no mundo do investimento. 1 é a rentabilidade do produto que você escolher. O número 2 é o tempo que o recurso financeiro vai ficar lá. Então, se você começar logo, você vai ter mais benefícios do tempo. E a terceira variável é quanto que o produto de investimento vai render para você, que aí você não tem gestão sobre isso. Então, começar logo e ter um volume de aporte, você tendo um consumo mais ponderado, vai sobrar mais, né, para investir, vai fazer com que no médio e no longo prazo você tenha bons resultados e dependa menos de um volume expressivo de trabalho de horas e horas, que faz com que muitos colegas tenham entrado em burnout e doenças relacionadas à ocupação médica. Eu acho que o senhor já meio que respondeu a pergunta aqui que surgiu pelo pessoal, que são os pilares do controle controle financeiro, os pilares de um bom investimento, basicamente. Acho que você comentou que é a rentabilidade, o tempo, a taxa, esses 3 pilares. Não sei você, mas assim, o que você pode dizer sobre investimento hoje, professor? O que você acha? O que você acha, doutor, dos investimentos hoje? O que você acha que o médico deve olhar hoje diferente? Qual que é a sua visão hoje para o médico pensar, não, você tem que pensar assim, tem que pensar assado? Qual que é o X da questão hoje para o médico investir? Eu acho que sempre é sobre vida e mais, né, do que especificamente o recurso financeiro. Imagino eu que ter
uma boa saúde por longo prazo é uma coisa boa que nós desejamos, né, para a nossa vida. Ter uma contribuição social, nossa profissão permite muito isso, é uma coisa que nós gostaríamos de manter por longo prazo. Imagino eu que a maior parte de nós médicos gostamos de fazer esse impacto social. E também, além da saúde, além de manter a manutenção desse impacto positivo na sociedade, ter uma boa rede de relacionamento com isso tudo é sinônimo de qualidade de vida. Então, para a construção, né, de uma atividade médica de longo prazo, com boa performance na saúde mental, na saúde física, é preciso que tenhamos o suporte financeiro, que é o que subsidia a atividade prazerosa, a qualidade de vida, suprir boas condições para você, para os seus familiares próximos e influenciar a macroeconomia, né, em alguma instância. Então, esse grande argumento vai te balizar nas escolhas dos investimentos. Aí tem a renda fixa, tem a renda variável, você pode investir para a aposentadoria, pode investir para ter um recurso disponível durante a residência médica, a fim de que não tenha que se matar em dar plantão e comprometa o aprendizado durante a residência médica. Vários são os motivos e cada um pode, primeiro, escrever o que quer da vida e aí vai ter um maior nível de motivação. Uma motivação para o longo prazo é ter uma vida de qualidade no longo prazo também. Uma motivação para um curto prazo, eventual, seja entrar na residência e não ter que manter uma carga horária de trabalho extra à residência, de forma a limitar o aprendizado desse período importantíssimo da nossa vida, que é quando nós nos tornamos especialistas. E caso opte fazer residência, né, que também é um plano a ser feito. É uma etapa aí a ser percorrida, né? Para finalizar, assim, qual que é a mensagem que você deixa para os médicos, futuros médicos, acadêmicos agora, residentes, enfim, toda essa comunidade da área médica, na questão de investimentos? Qual que é a sua mensagem, qual que é a sua ideia para transmitir para eles? Eu acredito, Cristian, que devemos ter uma visão muito social, né, do nosso trabalho e também do nosso recurso financeiro. Eu sei que é difícil, até causa estranheza e algumas pessoas torcem o nariz quando a gente vai falar de finanças, médicos falando de finanças, né, porque existe um conflito que saúde não tem preço, que as pessoas merecem acesso à saúde, mas quando a gente fala sobre inteligência financeira aplicado aqui às nossas finanças pessoais, diz respeito também a termos uma atitude proativa para cuidar da gente, e esse cuidado que estamos tendo, esse autocuidado, que também envolve finanças, né? Mas eu falei sobre saúde, falei sobre manutenção de uma rede de apoio, manutenção da saúde mental, né? Repercute na sociedade. Então, que possamos ter essa visão social, que o nosso recurso financeiro circulando na economia de uma forma benéfica, né? Consumo ponderado e não consumismo, que é o gasto inadequado do recurso financeiro, permite que você, por longo prazo, influencie positivamente e tenha uma boa qualidade de vida, ao tempo que contribui para a ascensão social. Mais pessoas com educação financeira, que inclui uma ponderação no consumo, realizar planos de vida e carreira e ter investimentos, porque o investimento vai subsidiar uma cadeia. Você investe para que outras cadeias, outras instâncias possam se manter produtivas. Seja uma empresa através das ações, seja um banco que, através de um CDB, que pode emprestar o recurso e algum empreendedor monta um negócio. Então, essa visão muito ampla do investimento, embora comece a ter algo positivo na sua vida, é uma influência social. Então, dessa forma, nos gera mais motivação e destaca, né, esse choque que envolve dinheiro com o exercício da medicina. Então, é uma coisa boa que você faz para você e para a sociedade. Investir, cuidar de si e cuidar dos pacientes, que é por quem nós passamos esse longo período de formação. Eu acho que foi bem bacana essa conversa, doutor. Queria agradecer desde já a participação do senhor. Eu acho que tem muito ainda a conversar sobre a área médica e finanças. Finanças é algo muito vasto aí, que nem você já deu uma pincelada sobre renda fixa, renda variável, uma aposentadoria para o futuro. Eu acho que a gente pode até marcar uma nova conversa e destrinchar todo esse emaranhado de investimentos que existe aí. Mas desde já eu agradeço, a IMED agradece a sua disponibilidade, esse bate-papo aí, que foi assim de grande valia para a comunidade médica e comunidade acadêmica da medicina. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, Chan. As perguntas foram ótimas, me senti muito à vontade com você aqui. Estou sempre à disposição com a IMED, para você também, para a gente sempre ter um bom papo e deixar, né, a nossa contribuição social também, que a educação transforma e, de fato, isso acontece. Valeu, doutor. Obrigado, hein? Valeu. Obrigado por acessar o Medcast. Para você ter acesso à comunidade fechada do podcast e ainda ter acesso a web-aulas, e-books, mini-cursos, conteúdos complementares aos episódios publicados por aqui, faça parte do Medcast Premium. O link para acessar e ativar o seu período gratuito está junto à descrição desse episódio.